Olá, boa noite a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus e nessa oportunidade vamos ler na Epístola de Paulo a Tito, capítulo de número 2, versículos 11 a 14. Assim está escrito: Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Esse é o texto que vamos meditar nesta noite, falando sobre a entrega que Jesus fez de si mesmo em preço de resgate e redenção para a nossa alma. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, orientando ele no trabalho que ele deveria fazer lá na cidade de Creta, para onde ele tinha sido enviado, com a missão de colocar algumas coisas em ordem, para que tudo ficasse de acordo com o propósito e com a vontade de Deus. Então, quando Paulo começa a escrever, ele vai falando sobre a manifestação da graça de Deus que trouxe, então, a salvação. E no verso 1 ele diz: porque a graça de Deus se tem manifestado. E o resultado da manifestação da graça de Deus para o povo é que ela vai trazer salvação a todos os homens, não somente a um ou a outro, mas a todos os homens. Todos eles são alvos do amor, do cuidado, da misericórdia de Deus. E, portanto, a graça de Deus que veio por Jesus passou a ter uma expressão mais firme e presente com a vida de Jesus, porque a própria Escritura nos afirma que a graça e a verdade vieram por Jesus. E aqui a graça de Deus, ela tem se manifestado. Esta graça maravilhosa, que é a salvação, é pela graça, por meio da fé. E isto não vem de nós, é um dom de Deus. É uma obra que só Deus pode fazer. E ele faz, infalivelmente, da melhor maneira que nós podemos imaginar. Porque tudo que Deus faz é bom. E aqui está dizendo-nos o seguinte, que esta graça, ela tem se manifestado com o objetivo de trazer salvação, de tornar acessível. A graça significa que Deus coloca na nossa vida aquilo que nós não temos nenhum merecimento. É um dom gratuito, é uma dádiva que Deus concede para a nossa vida. A misericórdia significa aquilo que Deus tira de nós, que nós merecíamos. Por exemplo, nós merecíamos o castigo por sermos pecadores, por sermos inimigos de Deus, por estarmos distante da presença do Senhor. Mas Deus, na sua misericórdia, nos livra da ira, nos livra da condenação e, pela graça, ele estabelece o seu amor, a sua salvação, a sua bondade para com a nossa vida. Bem, para que Deus operasse esta salvação em nossa vida e ela pudesse trazer para nós a oportunidade de renunciar à impiedade, ou seja, o caminho que nós estávamos andando, um caminho difícil, de trevas, de engano, de corrupção, de mentira, e este caminho estava selando para sempre o destino da nossa alma, que era uma vida de separação eterna de Deus. Mas com a manifestação da graça de Deus, abriu-se para nós, então, a oportunidade para que pudéssemos receber do Senhor Jesus a salvação. E esta salvação, ela custou um alto preço
ao Senhor Jesus Cristo. A salvação de Jesus, ela foi selada com o derramar do seu sangue. Foi necessário Jesus entregar a sua vida para realizar o sacrifício, como havia sido anunciado pela palavra de Deus, como um cordeiro. Jesus, então, para apresentar-se ao sacrifício, ele veio como um cordeiro. Cordeiro era o animal específico que se oferecia para o sacrifício diante de Deus. E a palavra de Deus afirma sobre Jesus que ele foi o cordeiro que foi morto mesmo antes da fundação do mundo. Ou seja, quando nada estava ainda estabelecido, no plano divino, o Cordeiro de Deus já tinha sido entregue, colocado à disposição para morrer em favor da humanidade. E quando chega a oportunidade, o tempo determinado por Deus para que isso viesse realizar-se entre a humanidade, então Jesus se apresenta. Jesus vem, habita entre os homens, vive entre eles pelo período necessário até chegar o momento e a hora de ele entregar a sua própria vida. Jesus deu-se a si mesmo por nós. A palavra de Deus nos afirma que ele ofereceu-se a si mesmo pelo Espírito Eterno a Deus. E ele ofereceu-se com o seu próprio sangue. E a palavra de Deus nos afirma que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição vivíamos, não foi com ouro, não foi com prata, que por tradição poderíamos receber dos nossos pais. Mas o que Pedro escreve é que nós fomos resgatados, conforme está aqui, no capítulo 1 da primeira epístola, versículos 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então observe que isso já tinha sido anunciado mesmo antes da fundação do mundo, já tinha sido conhecido isto, a palavra de Deus registra isso, porém a manifestação, ela foi realizada nos últimos dias, ou seja, quando Jesus entregou fisicamente a sua vida como sacrifício a Deus. E aqui em Tito, aonde nós lemos, nós encontramos que a manifestação da graça veio abrir para nós a oportunidade de sermos incluídos na salvação que foi preparada por Deus através, então, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E esta graça, que é manifestada a todos os homens, ela nos ensina a renunciar à impiedade, ou seja, abandonar aquele caminho perigoso e mau, com consequências que poderiam nos separar eternamente de Deus, renunciando esta impiedade, as concupiscências mundanas, ou seja, os desejos desordenados, os desejos motivados pelo pecado, pelo mundo, que nós pudéssemos, então, renunciar às concupiscências mundanas e passarmos a viver neste presente século de maneira sóbria, de maneira justa e de maneira pia, ou seja, adaptar-nos totalmente ao padrão de vida que Deus estabeleceu em Cristo após sua redenção para a nossa vida e com isso alimentar no coração a esperança que é chamada de bem-aventurada quando ela se dará com o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, porque ele deu-se a si mesmo, conforme está escrito, por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu,
especial, zeloso de boas obras. Então aqui está bem claro qual foi a finalidade da morte de Jesus. Ele entregou-se à morte com o objetivo de nos remir, nos redimir, nos resgatar, nos libertar de uma terrível escravidão que nós vivíamos, que era a escravidão do pecado. A semelhança do povo de Israel, que viveu escravizado por 400 anos no Egito, vivendo debaixo de açoites, de humilhações, de ameaças, mas chegou o dia que Deus tinha preparado para libertar aquele povo. E Deus então o libertou com uma forte e poderosa mão e estabeleceu naquela oportunidade que eles marcassem aquela saída, aquela libertação, o livramento que Deus havia dado a eles com a instituição daquela primeira Páscoa, que significava libertação e passagem. E isso eles comemoraram todos os anos que foi possível em que eles estavam na sua terra, e em obediência a Deus, eles não se descuidaram de sempre trazer à lembrança o sofrimento que haviam atravessado e a grande e poderosa mão de Deus que os libertou e os tirou daquele jugo de escravidão. Da mesma forma, espiritualmente, a nossa vida estava nesta condição de escravidão, de submissão, de sermos subjugados ao poder implacável de Satanás, nos escravizando para uma vida de pecado, de desobediência, de inimizade para com Deus. E o que fazer para acertar a nossa relação com Deus, visto que nós havíamos nos tornado inimigos de Deus e, portanto, irreconciliáveis, ingratos, profanos, infiéis, inimigos de Deus. Mas Deus, ao provar o seu amor para conosco, ele entrega gratuitamente o seu Filho Jesus Cristo como prova do seu grande, profundo, eterno e maravilhoso amor. E o Senhor Jesus vem e faz exatamente o que foi a vontade do Pai. Então, ele deu-se a si mesmo. Ele ofereceu-se como preço do resgate, como sacrifício. Porque lá no livro de Salmos está escrito: ainda que alguém tivesse a riqueza ou a sua fazenda e desse tudo isto como preço para a sua redenção, para a sua libertação, estes recursos, eles se esgotariam a tempo e a redenção não seria feita, porque a redenção da sua alma, diz a palavra de Deus, ela é caríssima. Por isso é que para Deus o valor de uma alma mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Então, o valor que Deus dá a uma alma e o preço oferecido por Jesus foi um preço incalculável, impagável aos olhos do ser humano, porque ele não foi entregue como preço de prata, de ouro ou de tradição dos nossos pais, mas nós fomos resgatados através do sangue puro, inocente, incontaminado, do sangue carmesim do Senhor Jesus Cristo. Então, qual era a nossa condição quando Jesus ofereceu-se a si mesmo? Nós estávamos como que à semelhança de um escravo sem liberdade, sem oportunidade, sem nenhuma condição de fazer a sua própria escolha, porque estávamos subjugados. Então era preciso que alguém usasse de misericórdia para com a nossa vida e nos libertasse daquela situação em que nós estávamos vivendo. E para isto, então, entra aqui a morte de Jesus como sacrifício e que se tornou aceito e agradável diante de Deus. Então, observemos que o sacrifício de Jesus para a nossa vida, ele foi voluntário, ou seja, o Senhor Jesus Cristo ofereceu-se por livre escolha. Ele não foi compungido, ele não foi obrigado,
mas ele entregou-se de maneira voluntária. Ele ofereceu-se a si mesmo. Então, a morte de Jesus como sacrifício para Deus a nosso favor foi de maneira voluntária. Ele entregou-se, ele deu-se a si mesmo. Mas nós encontramos também que a morte de Jesus, o derramar do seu sangue, para que pudesse nos remir, conforme está em Tito, no capítulo 3 que nós lemos, e no versículo de número 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras, havia necessidade desta entrega de Jesus em sacrifício por nós. O sacrifício de Jesus também ele foi expiatório. Expiar significava cobrir, apaziguar, tornar satisfatório diante de Deus. Esta era a intenção dos sacrifícios dos animais do Antigo Testamento, que o sangue deles não tinha poder de tirar o pecado, mas ele cobria para que a ira de Deus fosse aplacada até o tempo que viesse o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus Cristo, e aí então ele realizasse de uma vez por todas essa expiação. Ele então ia tornar satisfatório diante de Deus a nossa vida com base no seu sacrifício expiatório. Mas a entrega da vida de Jesus, o derramar do seu sangue, o seu sacrifício, ele também tem o caráter propiciatório, ou seja, trazer para perto, propiciar. É alguém que estava longe e que através do sacrifício de Jesus ele traz para perto. Nós estávamos longe de Deus, longe da sua presença, destituído, morto em delitos e pecados. E a palavra de Deus em Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo diz: vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, o sacrifício de Jesus nos aproximou de Deus, nos trouxe para próximo, nos trouxe para estarmos diante da presença de Deus. E o sacrifício de Jesus também ele foi de maneira reconciliatória, porque a palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus. Como inimigos, não havia acordo, não havia acerto, mas o sacrifício de Jesus tinha também a finalidade de ser reconciliatório, ou seja, de fazer a paz, de tirar a divisão, a separação que estava entre um e outro. Então, através de Jesus, o seu sacrifício, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele foi reconciliatório, ou seja, ele veio para estender a mão e fazer a paz entre aqueles que estavam com diferença. E o beneficiado nesta parte fomos nós, porque quem estendeu a mão, quem estendeu a misericórdia foi Deus, porque ele que deu o seu filho. E Jesus, então, quando veio, assumiu o nosso lugar como para nos reconciliar. E o sacrifício de Jesus foi substituto. Por quê? Porque nós não tínhamos como oferecer algo em favor da nossa alma com a finalidade de nos redimir e nos aproximar diante de Deus, porque nós estávamos sempre com a marca do pecado. E tudo aquilo que nós pretendíamos fazer ou oferecer para Deus como pagamento não seria aceito porque trazia consigo a mancha do pecado. E o cordeiro, para ser oferecido em sacrifício, ele não poderia ter mancha, ele não poderia ter defeito, ele teria que ser um cordeiro perfeito, imaculado, incontaminável, um cordeiro puro diante da presença do Senhor. E só houve um
que pôde cumprir com esta condição diante de Deus, que foi, na verdade, o Senhor Jesus Cristo, como um cordeiro. E ele, então, assumiu o nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. A palavra de Deus nos afirma que, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, para que nós agora, mortos aos pecados, com base no sacrifício de Jesus, pudéssemos viver para Deus e usufruir da justiça que foi vivida pelo Senhor Jesus. Então, como é que faz a substituição? Essa substituição é um assumindo o lugar do outro. Jesus assumiu o nosso lugar. Por isso que quando ele está na cruz do Calvário, ele clama ao Senhor: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Era o momento em que Jesus estava recebendo em seu corpo os nossos pecados e se tornando ali, então, o nosso substituto diante de Deus. Mas o sacrifício de Jesus também foi de maneira justificativa, ou seja, através do sacrifício de Jesus, o Senhor Deus tira de nós nossos pecados de iniquidade, os lança sobre Jesus, porque a palavra de Deus diz que Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Então, o nosso pecado é tirado de nós, é lançado à vida do Senhor Jesus, ele leva em seu corpo à cruz do Calvário, quando ele realiza e entrega-se e expira, e entrega o Espírito a Deus e consuma a obra da redenção, o Senhor Deus, então, pega a justiça de Cristo e imputa ela e coloca ela na nossa vida. E agora nós passamos a viver diante da presença de Deus de maneira justificada, declarado justo, aceito diante da presença de Deus, com base unicamente no sacrifício de Jesus. Mas o sacrifício de Jesus também, ele foi de natureza redentora, remidora, como se fosse um resgate, que foi, evidentemente, o preço que o Senhor Jesus pagou, o resgate pela nossa vida. Então, o resgate funciona da seguinte forma: é como se nós estivéssemos no mercado de escravos, porque isto era comum naquela época, como se nós estivéssemos no mercado de escravo. E o que significa hoje para nós o mercado de escravo? Significa o sistema do mundo, com toda a sua maldade, com toda a sua concupiscência, os seus pecados, os seus enganos, a sua maldade, é tudo isto. Então, hoje, o mercado de escravidão é o sistema mundano. E aqueles que vivem no mundo, a palavra diz que o mundo jaz no maligno. E o senhor dos escravos, ou seja, quem dominava sobre os escravos naquela época, era alguém que o dominava com rigor. E nós observamos que, à luz da palavra de Deus, isto significa Satanás, que é o senhor dos escravos. É ele que domina os homens na iniquidade, na ignorância, nas trevas, na mentira, no pecado, na desobediência, na inimizade. E ele é um senhor implacável. Ele escraviza, ele expolia as pessoas, ele tira-lhes toda a liberdade, ele coloca diante delas situações em que elas são obrigadas a fazer como verdadeiros escravos que são, porque Satanás, ele é implacável, ele é o inimigo de Deus e ele aprisiona e escraviza as pessoas para que elas não tenham a liberdade ou a oportunidade de aproximarem-se de Deus através de Jesus e serem libertos. Mas o sacrifício que Jesus fez, ele é tão atrativo, ele é tão maravilhoso, que não importa o tipo de escravidão que a pessoa esteja vivendo. Quando o amor de Deus se manifesta, aquela vida é liberta, o sacrifício de Jesus é imputado à vida dela
E o Senhor Deus a liberta e tira ela das garras de Satanás. Coloca então ela em liberdade. E quem são os escravos? Os escravos é a humanidade. São as pessoas que estão mortas em delitos e pecados, mas Deus, através de Jesus, vem trazer a eles a vida eterna, a salvação, a ressurreição espiritual, para que eles voltem-se novamente à presença de Deus. E qual era o problema que mantinha estas pessoas no estado de escravidão? O pecado. Pecado é inimizade contra Deus, pecado é separação, pecado é desobediência, pecado é transgressão, pecado é rebelião contra Deus. Então este era o problema. Por conta do pecado, nós estávamos subjugados a Satanás, na condição de escravos, e estávamos colocados no mercado, ou seja, o sistema diabólico que domina o mundo. E o que fazer para se libertar daquela situação? Precisava alguém oferecer o preço em resgate. Agora, observe bem, esse preço em resgate para libertar aquelas pessoas, ele não foi oferecido ao senhor dos escravos, a quem dominava os escravos, para que, oferecendo a ele o resgate, ele pudesse libertar alguém. Não, mas o maior arrematador, quem se ofereceu para libertar estas vidas, foi o Senhor Jesus. O único que poderia se oferecer e estar nesta condição de trazer libertação, livramento para aqueles que estavam escravizados era o Senhor Jesus, como Redentor, porque não havia nenhum outro que preenchesse as condições necessárias para libertar os pecadores da escravidão e do jugo implacável de Satanás na sua vida. Mas Jesus, com a sua vida, com o seu sangue, ofereceu-se a Deus e ele tinha condição para isto. E qual foi o preço que Jesus ofereceu? Foi o seu próprio sangue, conforme já acabamos de dizer. Jesus entregou-se, ofereceu-se o seu próprio sangue como um preço de resgate. E ele ofereceu-se a quem? Ele ofereceu-se a Deus. Jesus ofereceu-se a Deus como preço de resgate. Está aqui, capítulo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, mas que por tradição recebeis dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E em Hebreus, no capítulo de número 9, e o versículo de número... capítulo 9 de Hebreus, o versículo de número 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu, imaculado, ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, observe como foi tão importante Jesus oferecer-se a si mesmo, colocar-se à disposição para nos remir de toda iniquidade e preparar para Deus um povo totalmente seu, especial, zeloso e de boas obras. Agora, a obra da redenção de Jesus, ela tem a finalidade de cancelar a dívida, de libertar o oprimido. Porque havia um escrito nas ordenanças que era contra nós, a semelhança de uma nota promissória. Mas isto nós não tínhamos condição de pagar, o preço era altíssimo, como já disse a princípio. Mas o Senhor Jesus ofereceu-se em nosso lugar.
E então ele deu o preço necessário e agora então ele tirou aquela cédula que era contra nós nas ordenanças, tirou do meio de nós e a cravou na cruz e abriu então o quê? Uma porta, uma oportunidade para que nós então, entendendo o amor, o propósito de Deus, a validade do sacrifício de Jesus, fôssemos então apresentados a ele e ele nos colocasse diante da presença de Deus e pudéssemos então ser redimidos pelo nosso Deus com base no sacrifício de Jesus. Então, existem pelo menos aqui 4 palavras que identificam o processo da redenção. Note que eu disse que nós estávamos no mercado de escravos, que é o sistema de Satanás, o sistema do mundo. O senhor dos escravos é Satanás, os escravos são a humanidade, o problema que as levou a viver em escravidão é o pecado, e quem ofereceu-se para nos libertar foi o Senhor Jesus, e o preço oferecido foi o seu próprio sangue como sacrifício diante da presença de Deus, o que foi aceito realmente. Mas a redenção ela tem ênfase na liberdade, ou seja, a condição de tornar a pessoa livre. No pecado, a pessoa não tem esta condição de ser livre. Ele é escravo, ele está subjugado. Mas com a redenção de Jesus, ele passa então para a condição de livre. Livre. É até uma palavra em grego que diz que chama-se lutru, ou seja, o significado básico desta palavra é libertar. E a sua ênfase, ela é inerente à condição de ser livre. Tornar a pessoa livre significa liberdade da escravidão mediante o pagamento. Mas há uma segunda palavra que vem com a ênfase em pertencer a Deus. Em primeiro lugar, é tornar livre. Dar à pessoa a condição de ser livre. Em segundo lugar, a ênfase está em pertencer a Deus. E a palavra é peripoiel, que significa redimir. E é traduzido em Atos 20 e 28, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pertencer, ou seja, os meios pelos quais a liberdade é concedida. Então, a ênfase aqui está em comprar. Fostes comprados. Em terceiro lugar, a ênfase está quanto ao lugar da escravidão. Ou seja, a palavra é agorazo, significa ser liberto do mercado de escravos. Note que eu disse que nós estávamos sentenciados, subjugados, escravizados, cativos no mercado de escravos. E a redenção efetuada pelo Senhor Jesus, ela tem o poder de nos libertar do mercado de escravos através do pagamento do resgate, que, como eu já disse, ele foi oferecido a Deus. Então, os meios pelos quais a liberdade é concedida. Como a liberdade é concedida neste caso? Ela é concedida através de um resgate, ou seja, o pagamento de um resgate enfatiza a condição do lugar. Então está aqui, ser liberto do mercado de escravos pelo pagamento de um resgate. E a quarta e última palavra, ela traz a ênfase de permanecer na liberdade uma vez conquistada. É a palavra exagorazo. É libertar
e não deixar no mercado de escravos. Ou seja, é libertar e tirá-lo do lugar da escravidão. É ser retirado do mercado de escravos para nunca mais ser vendido como escravo novamente. Então, isso traz a nós a ideia de que a obra realizada pelo Senhor Jesus como preço de resgate e redenção pelo seu sacrifício foi feita uma vez por todas, uma única vez, e diz a palavra, e aperfeiçoou para sempre os que são santificados pela fé. Então a obra de Jesus não precisa fazer ajustes ao longo do tempo. Ela foi feita de maneira única e completa e foi aceita totalmente por Deus, sem nenhuma outra exigência de acrescentar aqui ou ali. Portanto, é que no ato da salvação, a nós não custou nada. A salvação é oferecida gratuitamente, por graça, pela graça. Então, por isso que diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências, vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e Salvador, que transformará, que através desta manifestação gloriosa por nosso Senhor Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade. Então já observamos aqui como foi feito esse trabalho da redenção da nossa vida. Então, o sangue de Jesus foi o preço oferecido e foi aceito por Deus. E veja o que nós encontramos na palavra de Deus em várias partes da Escritura Sagrada com relação a isto, ou seja, verdades acerca do sangue de Jesus. Em primeiro lugar, nós encontramos aqui pelo menos 10 verdades bíblicas a respeito do sangue de Jesus. Em primeiro lugar, nós somos redimidos pelo sangue. Em segundo lugar, nós somos justificados pelo sangue. Em terceiro lugar, nós somos santificados pelo sangue. Em quarto lugar, nós somos purificados pelo sangue. Em quinto lugar, nós recebemos a paz através do sangue. Em sexto lugar, nós somos vitoriosos pelo sangue. Em sétimo lugar, nós fomos comprados pelo sangue. Em oitavo lugar, nós somos lavados pelo sangue. Em nono lugar, nós temos acesso a Deus por meio do sangue. Em décimo lugar, a nossa consciência ela foi purificada de uma vez para sempre. O Senhor Jesus ofereceu-se a si mesmo o Espírito Eterno para purificar as nossas consciências das obras mortas, para vivermos para Deus. Então é importante nós sabermos isso, que através deste sacrifício remidor, redentor, expiatório, reconciliatório, voluntário, substituto de Jesus, nós então recebemos a oportunidade da salvação. Então, para Deus, ela custou muito. Deus deu o único filho que ele tinha e deu em favor da humanidade, para reconciliar os homens consigo. Hoje desfrutamos de paz, de alegria, de livramento, de vida eterna, de esperança, de segurança, com base no sacrifício de Jesus, porque Deus amou-nos primeiro e deu como grande prova o seu Filho. E aos que, aproximados de Jesus, creem nele, são por ele aceitos, libertos, perdoados, transformados em filhos de Deus, com a certeza da salvação, vida eterna e o encontro futuro com Cristo,
para viver com ele por toda a eternidade. Por isso é que nós somos considerados como aqueles que foram alcançados pela misericórdia de Deus. Mas há muitos outros ainda que estão longe, estão distantes, e é preciso que anunciemos a eles as palavras da salvação, enfatizando a base no sacrifício oferecido por Jesus a Deus, para que eles então possam ser aproximados, perdoados, absolvidos, justificados e aceitos diante de Deus para viver a vida de salvação conforme o Senhor Jesus concede aos seus filhos. Então, em linhas gerais, é este o significado da morte, do sacrifício de Jesus. E esta morte de Jesus, ela aconteceu por ocasião de uma festa que estava se realizando em memória da Páscoa, do livramento, da libertação do povo de Israel lá do Egito, há muitos séculos passados, mas que agora estava ali diante daqueles homens, daquelas autoridades, o Senhor Jesus Cristo, que foi entregue, que entregou-se a eles, foi então preso, foi julgado, foi sentenciado, foi crucificado e morto, e foi sepultado. E a morte de Jesus foi por conta dos nossos pecados. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. E esperou-se o tempo da ressurreição, quando então completa-se tudo aquilo pelo qual o Senhor Jesus veio com esta finalidade para nos libertar, nos redimir, nos preparar para si como um povo seu, especial, zeloso de boas obras. E nesta condição nós temos que viver, porque agora estamos livres, libertos, escravidão nunca mais, mercado de escravos, o senhor dos escravos, viver debaixo do jugo de Satanás nunca mais, porque uma vez liberto, nós somos tirados da condição de escravo e estamos agora na presença de Deus, que é um Senhor amável, maravilhoso, amoroso, que abriu para nós esta oportunidade de sermos então redimidos, libertos e transformados, para que nunca mais voltássemos àquela vida antiga de pecado, de ignorância, de inimizade e de separação com Deus. Mas através de Jesus, nós agora temos acesso, o caminho foi nos aberto e nós podemos chegar à presença de Deus em paz, com alegria e sem nenhum sentimento de condenação, porque estamos libertos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E foi isto exatamente o que Jesus fez por nós quando assumiu a cruz do Calvário lá no alto do Gólgota e ficou para sempre marcado o derramar do seu sangue como preço de resgate e redenção das nossas almas. Fortaleça-se com esta palavra de Deus no seu coração e vamos viver esta libertação que Jesus propiciou para a nossa vida, nos aproximou de Deus e hoje estamos libertos, salvos e transformados para servir a Deus e aguardando a sua presença maravilhosa, a revelação, o aparecimento deste grande Deus que vai nos chamar para a glória celestial. Que Deus possa abençoar-nos em nome de Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.